conversar agora aqui no Jornal da Rede Alesp com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Boa tarde, deputado. Um prazer tê-lo aqui conosco. Deputado Gianazzi, a casa ainda está em recesso parlamentar e os trabalhos voltam em 1º de fevereiro. O que esperar para 2021? Olha, a nossa grande luta hoje em São Paulo e no Brasil, primeiramente, é pela vacinação, né, de todo o povo brasileiro, principalmente aqui do povo do estado de São Paulo. Essa vai ser a nossa grande luta, vacina já, vacina para todos e para todas. Em segundo lugar, nós temos que lutar imediatamente para que haja o auxílio emergencial, porque nós estamos vivendo já a segunda onda da Covid-19. Essa onda é muito monstruosa, nós estamos vendo o que já acontece em Manaus, no Pará, e isso vai acontecer também em vários estados, e sobretudo aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, e vai ter que ter de novo lockdown, vai haver com certeza uma restrição para toda a população, e tem que ter auxílio emergencial, até porque a população está totalmente abandonada, sem recursos. Então, nós temos que voltar com auxílio emergencial. E, nesse momento, a grande luta do Brasil é pelo impeachment desse presidente genocida que está acabando com o Brasil. São essas três lutas. Aqui em São Paulo, nós estamos lutando contra a volta das aulas presenciais, nós estamos lutando também contra o confisco dos salários dos aposentados e pensionistas, contra o fim da gratuidade no transporte público para as pessoas de 64 anos. Então, aqui são muitas lutas no estado de São Paulo. Deputado, o senhor protocolou o PDL 22 de 2021, que anula o desconto no salário de 12% e 14% do pensionista e aposentado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente esse PDL e também a tramitação dele aqui na casa. Olha, o PDL é o projeto de decreto legislativo, ele foi protocolado por mim na Assembleia Legislativa justamente para acabar com o confisco das aposentadorias e das pensões de pessoas que ganham abaixo do teto salarial do INSS, que gira em torno de R$ 6.100. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 1.050 está tendo um desconto de 14% na sua aposentadoria ou na sua pensão. Isso nunca existiu no Brasil, a primeira vez. E foi uma obra, um ataque do governador Dória contra os aposentados e pensionistas, fruto dessa reforma da Previdência, que eu votei contra e denunciei quando ela foi votada. Eu disse, olha, esse projeto de lei, de reforma, é uma reforma contra o povo, contra os trabalhadores, contra os servidores, contra os aposentados, contra os pensionistas. Aí ninguém acreditou, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto e deu nisso, abriu caminho para que o Dória fique confiscando pensões e aposentadorias de pessoas que já estão passando grandes dificuldades, porque é o confisco, na verdade, da saúde mental das pessoas, do remédio, da alimentação, da paz de espírito. É disso que se trata esse confisco do governador Dória. Então, o PDL que está tramitando e quase foi aprovado. No finalzinho do ano passado, ele passou pelo Congresso de Comissões, foi para votação em plenário. Aí o governo, através do seu líder, deputado Carlão Pignatari, deu um golpe regimental, apresentou uma emenda de plenário. Aí o PDL voltou para as comissões, mas ele continua tramitando. E eu vou lutar muito para que ele seja votado imediatamente, assim que a gente voltar do recesso, a partir do dia 4 de fevereiro, a gente vai ter a primeira sessão. Então, eu já vou colocar na pauta de novo o debate do PDL 22 e o fim do confisco, o fim desses ataques todos aos aposentados e pensionistas, né? Porque não foi só esse, na verdade, teve o confisco, mas teve também agora a questão da gratuidade da passagem no metrô, no ônibus, nos trens da CPTM, que foi extinta praticamente por um outro decreto do
do governador Dória, teve a questão do IPVA para os deficientes também, que ele cortou. São vários ataques, e a nossa tarefa é tentar banir todos esses confiscos e esses ataques contra o povo de São Paulo. Deputado, o senhor defende que a volta às aulas presenciais só se dê após a vacinação. E um dos motivos pelos quais o senhor tem defendido isso é por causa das escolas de lata, que tem uma condição climática ali mais difícil para os alunos. O senhor até apresentou o projeto 128 de 2019 para a destruição das escolas de lata e para que elas se tornem escolas de alvenaria. Fala um pouco mais sobre esse projeto e sobre essa questão da vacinação, da volta às aulas ser condicionada à vacinação. Olha, há muitos anos que a rede estadual de ensino vem sendo sucateada e degradada pelas sucessivas gestões do PSDB, porque não há investimento na educação básica no estado de São Paulo. Nossas escolas são extremamente precarizadas ao ponto de termos ainda mais de 100 escolas de lata ou de latinha no estado. Eu conheço muitas delas, principalmente na Zona Sul, na região do Grajaú, Parelheiros, Capela do Socorro, na região de Campo Limpo, na região da Zona Leste. Eu já fiz um mapeamento dessas escolas em algumas regiões, e é uma situação de calamidade pública. O projeto que eu apresentei é para que elas sejam substituídas por escolas de alvenaria. O governo pode reconstruir essa escola de uma forma digna, de alvenaria, para que os alunos tenham dignidade no processo de ensino-aprendizagem. Né? É um projeto importante esse. Eu já levei esse debate para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Secretaria da Educação, desde 2007 que eu venho lutando a escola de lata no estado de São Paulo. Agora, é impossível, não só pela questão estrutural, que é um caos a rede estadual de ensino, mas não é só por isso que nós somos contra a volta das aulas presenciais, porque as aulas estão acontecendo, mesmo de uma forma precária, e poderia ser melhor esse processo se o governo investisse de uma forma remota, né, pela internet, para uma parte dos alunos, uma outra ficou totalmente excluída. Acontece que voltar com as aulas presenciais, mesmo que as escolas estivessem adequadas, né, atendendo todos os protocolos, mesmo assim isso seria inviável, porque não depende só da escola, tem toda uma mobilização, uma mobilidade social. Hoje, aproximadamente 14 milhões de pessoas estão se mobilizando em torno das escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Vamos imaginar que essas pessoas voltem às escolas. Nós vamos ter mais de 14 milhões de pessoas, né, transportando vírus para cima e para baixo para suas famílias. Então, não é o momento de voltar às aulas. Isso é inadequado. O próprio presidente do Instituto Butantan disse agora, recentemente, na TV Cultura, não é momento mesmo essa fase é uma das piores, essa segunda fase, essa segunda onda do coronavírus, ela é mortal, então é o pior momento. E eu acho que essa posição do secretário Rossielli é uma posição negacionista, criminosa e genocida de voltar às aulas mesmo na fase vermelha. É inacreditável que ele tenha a posição, o secretário da Educação, que teve Covid. Isso eu tenho certeza que é para atender os interesses econômicos de setores da economia do Estado de São Paulo e também das escolas particulares, que estão fazendo lobby para que haja volta às aulas, porque estão preocupadas muito mais com a mensalidade do que com a saúde dos alunos. Então, é repugnante essa posição do Dória e do secretário da Educação. Eu já protocolei uma ação popular, uma ação popular junto com o vereador Celso Gianazzi, no Tribunal de Justiça, que está sendo analisada para que não haja volta às aulas, para que essa determinação seja suspensa na rede estadual e também na rede municipal de ensino. O vereador Celso Gianazzi tem ido nas escolas e visto a gravidade da situação. E os pais não estão enviando os filhos para as escolas agora na recuperação. Então, é um verdadeiro fracasso, porque a sociedade também tem medo disso, não é o momento. Nós entendemos que há um prejuízo, sim, para os alunos, emocional, na aprendizagem, mas é melhor ter um prejuízo emocional, mental, do que não ter mais a vida. Então, é um momento de preservação da vida ainda.
era para a gente ter saído já dessa pandemia há muito tempo. Porém, os governos não investiram, o governo Bolsonaro é negacionista, está aí, né? A situação do Brasil hoje é que virou um pária internacional, uma vergonha para o mundo todo. O governo não investiu, aliás, foi o grande aliado, o Bolsonaro foi o grande aliado do coronavírus no Brasil e, com certeza, responsável por uma boa parte dessas mortes. E aqui em São Paulo também, o Dória diz que defende a ciência, né, que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, dos especialistas, mas é mentira. Ele negou a pandemia agora, antes das eleições, para beneficiar o Bruno Covas, todos viram isso, e tem atacado a ciência sistematicamente. Olha só a situação do Instituto Emílio Ribas, lá, totalmente, quase todo privatizado, a situação, tentou tirar dinheiro das universidades, aprovou o projeto agora de redução de 30% do orçamento da FAPESP, né? Tem várias alas de hospitais sendo fechadas no estado de São Paulo, eu já fiz essa denúncia também, não tem investimento, retirou 600 milhões do orçamento da saúde pública, enfim, então é um governo hipócrita e demagogo, e marqueteiro também o governo aqui de São Paulo. Deputado, a bandeira, né, que o senhor sempre defende, a questão da educação. E desde 2007, né, o senhor tem um projeto que fala sobre colocar um limite do número de alunos dentro das escolas, né? Esse, inclusive, é o projeto de lei 517 de 2020, até que volta aí com uma reformulação. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, que é uma preocupação muito grande, né? Eu estudei em escola pública e me lembro que mais de 40 alunos dentro de uma sala de aula pequena, muitas vezes sem um ventilador, uma janela ali que não trazia uma ventilação e um professor para cuidar dessa turma toda. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Não dá para ter uma educação de qualidade com tanta gente dentro de uma sala. Exatamente. Se já era grave a situação antes da pandemia, é uma luta histórica nossa de reduzir o número de alunos por sala, na verdade, acabar com a superlotação de salas da rede pública e da rede privada também de ensino, porque você falou em 40, mas tem sala que até hoje tem 50 alunos. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, em escolas da rede estadual. Então, é uma situação gravíssima, e essa é uma luta histórica do Magistério Nacional, reduzir o número de alunos. E nós temos aí um número que é mais ou menos um consenso, que haja no máximo 25 alunos por sala, pelo menos no ensino fundamental e no ensino médio, na educação infantil. Tem que reduzir mais ainda, para que haja um mínimo de qualidade de ensino. Porém, agora com a pandemia, essa questão ela se tornou mais ainda, e não há a mínima possibilidade de voltarmos a uma escola com 35, 40 alunos por sala. No pós-pandemia, haverá e deverá, obrigatoriamente, de haver a redução dos alunos. Nós temos que construir mais escolas, distribuir melhor os alunos nos bairros. Aí o governo estadual tem que reabrir escolas que ele fechou, né? Por exemplo, eu fiz um mapeamento, já acionei o Ministério Público, aí eu fui agora recentemente numa escola fechada do Estado, o Estado não reformou agora na região do Grajaú, ali na região do Parque Brasil, Jardim Castro Alves, tem uma escola lá fechada, ela foi desativada, interditada pela Defesa Civil, mas não foi reformada até agora. Eu me refiro aqui à escola estadual Chácara das Corujas, está lá fechada e precisando ser reaberta. Até agora são 5 anos de fechamento da escola. As escolas de lata que foram incendiadas e não foram ainda reconstruídas, como a escola estadual Hilda Kifuri, que fica na região ali do Jardim São Bernardo, da escola Renata Menezes, que fica na região de Parelheiros, Marcilac, que também está fechada, não foi reconstruída após o incêndio. No Recanto Campo Belo também tem uma escola que era de lata, não pegou fogo, foi desativada e não foi reconstruída até agora. Então, o governo tem que fazer um novo mapeamento das escolas para que não haja sala de aula com mais de 25 alunos e reestruturar do ponto de vista arquitetônico as escolas, garantindo ventilação, arejamento. É uma nova realidade. No pós-pandemia também a gente vai... Porque o vírus veio para ficar, infelizmente, mesmo com a vacinação, a gente vai demorar muitos anos para resolver essa situação
e há previsões de que outras pandemias virão, né? Porque o capitalismo ataca cada vez mais a natureza e é isso daí que cria, né, o contato do ser humano com o vírus. Já tem explicações científicas dando conta disso. Então, nós vamos conviver com outras pandemias. E a escola tem que se adaptar à nova realidade. Não pode mais ter um número excessivo de alunos por sala, no máximo 25 alunos. Por isso que eu quero aprovar esse projeto ainda neste ano de 2021, para preparar a rede estadual de ensino para esse novo momento. Deputado, o senhor entrou com ação contra o governo do estado e a prefeitura para garantir que os profissionais da educação entrem na primeira fase da vacinação. Como é que está o andamento desses processos? Qual a expectativa com relação a essas ações impetradas? Olha, nós estamos reivindicando exatamente isso. Já que o governo exige que os professores voltem ao trabalho não, às aulas presenciais, porque os professores nunca trabalharam tanto como nessa pandemia, trabalhando em casa, o professor virou youtuber, o professor teve que dominar as tecnologias, o professor trabalha dia e noite, não tem mais horário, né, porque são muitas exigências da diretoria de ensino, da secretaria da educação, da própria escola, enfim, a burocracia continua existindo e o professor atende os pais, atende os alunos pela internet, o professor está trabalhando muito mais. Agora, já que o governo, né, quer obrigar em fevereiro que os professores voltem ao trabalho, ele que vacine todos os professores e todos os alunos e todos os servidores da educação, quadro de apoio escolar, os gestores, todos devem ser vacinados. Antes daí dá para discutir a volta, né, com segurança sanitária, dadas as condições ideais para a volta, com segurança, de fato, com vacinação antes da volta, aí a rede volta, sem dúvida nenhuma, mas com essa segurança. Nós estamos pressionando o governo para colocar os profissionais da educação também como uma prioridade no processo de vacinação, para que haja a volta às aulas presenciais. Essa é uma condição. Então, por isso que o nosso lema é: sem vacina, não haverá aulas presenciais no estado de São Paulo. Deputado, o senhor iniciou, inclusive, essa entrevista trazendo para a gente a questão, né, também dos idosos, né? Tanto a questão, então, né, seja ali de impostos e descontos e a gratuidade também no transporte público. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o impacto disso na vida dos idosos, dos aposentados. Foi engraçado porque em menos de 2 meses, os idosos foram os mais atacados pelas políticas do Dória. Acho que ele odeia idosos, o desgovernador Dória, porque, olha, primeiro teve o confisco eu conheço, por exemplo, eu conheço várias pessoas, tem um professor que eu conheço da rede estadual, ele é aposentado, esse professor trabalhou mais de 30 anos na rede, se aposentou, né, com um salário de R$2.000. Esse professor está tendo um confisco por conta da aprovação da reforma da Previdência agora, do Dória. Esse professor, ele é deficiente e ele perdeu o desconto do IPVA por conta também da aprovação daquele PL 529 do Dória, que foi aprovado, que nós votamos contra. Esse professor, que tem mais de 59 anos, tem 60, ele vai ter que pagar um valor a mais do IANSP, que teve um aumento também. O 529 aumentou o valor do IANSP. Agora ele vai pagar não 2%, mas 3% esse professor. E ele perdeu a gratuidade, ele não pode mais andar gratuitamente no metrô, na CPTM, nos trens da MTU, e nem aqui em São Paulo, porque o Bruno Covas fez o mesmo com o transporte público municipal. Os dois se uniram contra os idosos, contra a terceira idade, Dória e Bruno Covas. Então, esse professor de 60 anos, aposentado, foi atacado 4 vezes. Veja a situação desse professor, que é a situação de milhares de pessoas hoje no estado de São Paulo. É um crime de lesa humanidade o que o Dória está fazendo, e o Bruno Covas também. Deputado, voltando um pouquinho à questão da vacina,
Ontem a prefeitura lançou um decreto, a gente até já mencionou isso aqui pela manhã com o deputado Vinícius Camarinha, que obriga os pais a apresentar o cartão de vacinação dos filhos atualizado para que a criança possa fazer a matrícula, né? A matrícula ou a rematrícula. Isso vai ajudar a melhorar o quadro de vacinação de uma maneira geral. Essa é uma medida que, obviamente, vai ajudar com relação à Covid, mas não é só para a Covid. Tem outras vacinas que serão incluídas aí, que precisarão ser atualizadas. Essa é uma medida que é importante, né, para que, por exemplo, doenças como sarampo e outras não voltem a incidir aí sobre a população. Queria saber do senhor se o senhor vê isso como uma proposta interessante também para o estado de São Paulo. Não, é importante, sem dúvida nenhuma, que haja um controle da vacinação, um estímulo também à vacinação, sobretudo nesse momento em que nós vemos o negacionismo da ciência, e há um movimento, ele é pequeno ainda, né, que é um movimento que nega a vacina, que é contra a vacinação, né? O próprio presidente da República é contra, ele faz militância contra a vacina o tempo todo, por isso que nós estamos nessa situação, o Brasil está sendo humilhado, né? A China não está fornecendo mais a vacina, a Índia não quis oferecer os insumos, a Índia não ofereceu também as vacinas, enfim, o Brasil está numa situação muito difícil porque nós temos um presidente que é contra a ciência, né, é negacionista, é um presidente que é contra a vacina, ele fala isso abertamente, então é por isso que ele tem que ser impedido, ele não pode mais ficar na presidência da República, mas é importante sim, é importante, principalmente nesse momento, dizer o seguinte, que só tem salvação pela vacina, porque não existe tratamento precoce para a Covid-19. Isso não existe, está provado cientificamente no mundo todo. O mundo científico sabe que não há tratamento, não tem cloroquina, nada disso resolve a situação. A única forma é a vacina e, antes disso, a prevenção, o isolamento social, né? Lavar as mãos, álcool e gel, distanciamento, é isso que resolve. E a vacina. Então, nós temos que investir agora a vacina. Nós temos um avanço, que foi a descoberta da vacina. Olha só, quando começou a pandemia, nós nem tínhamos essa perspectiva ainda. Hoje a vacina é uma realidade. Só que o Brasil está lá atrás porque nós temos um presidente da República negacionista, né, que militou a favor da doença, a favor das mortes que nós estamos vivendo. É um genocida internacional, ele vai responder caro pelo que está acontecendo no Brasil, não só pelo impedimento, mas é impeachment e cadeia, 1000 anos de cadeia para o Bolsonaro e para os negacionistas. Deputado, nós queremos... dessas mortes todas. Sim, nós queremos agradecer a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre muito bem-vindo, nós sabemos o quanto o senhor é atuante aqui dentro do parlamento, então com certeza tem muito a contribuir aqui para o nosso jornal. Fique à vontade sempre para falar conosco. Obrigada. Muito obrigado, um abraço para vocês. Um abraço, tchau, tchau, ótimo dia.